Olá, pessoal. Eu sou Cleide Duarte, professora de matemática na Rede Municipal de Governador Valadares. Hoje nós vamos estudar produtos notáveis. Observem a seguinte situação. Então nós temos aqui uma empresa, E lá durante o expediente alguém perguntou: quanto é 650 ao quadrado menos 350 ao quadrado? Então ficou esta dúvida ali na empresa e todos queriam encontrar uma forma mais fácil de chegar à solução. Um dos funcionários usou uma das regras de produtos notáveis. Uma delas nós vamos aprender agora, nesta aula de hoje, que é o quadrado da soma de dois termos. Representação algébrica. Então aqui eu tenho dois termos, eu tenho A e B. A mais B ao quadrado. Como que eu vou fazer para resolver? Então vai ser A mais B vezes A mais B. Se eu for multiplicar aqui, eu vou ter A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Agora, multiplicando B, B vezes A, AB. B vezes B, B ao quadrado. Então, nós podemos observar que eu tenho aqui, 2AB. Então, eu vou ter A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Com isso, eu chego a uma conclusão. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que está escrito aqui, Quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo, que é exatamente esta expressão que nós chegamos aqui. Vamos ver alguns exemplos neste sentido. Eu tenho aqui A mais 5 ao quadrado. Como que eu vou fazer para resolver? Aplicando a regrinha de produtos notáveis, que eu acabei de falar, nós vamos fazer o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes A vezes 5, mais o quadrado do segundo termo. Então, eu vou ter A ao quadrado mais A vezes 5 dá 5A. 5A vezes 2, 10A. Mais o quadrado de 5, 5 elevado ao quadrado, 25. Então, eu tenho esse polinômio aqui, A ao quadrado mais 10A mais 25. Estão vendo como que é fácil? Veja agora, esse segundo exemplo. Eu tenho 3x mais A ao quadrado. Então, eu vou aplicar a regrinha de produtos notáveis. Então, vamos ter quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho 3x ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter 9. X ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Aqui agora, eu tenho, olha, vejam só, 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 12x, só que é vezes 2. 12 vezes 2, 24. Então, eu vou ter 24x. Mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado são 16, 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho como resposta este polinômio aqui. Continuando, eu tenho o primeiro termo 2x, eu tenho o segundo termo 3. Então, vamos ver o quadrado do primeiro termo mais
2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Mais, vejam aqui, ó, 2x vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6x. 6x vezes 2, 12x. Mais 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho como resposta este polinômio. 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Vejam este exemplo. Eu tenho o primeiro termo igual a x e o segundo termo igual a y. Então, vamos aplicar a propriedade. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, eu vou ter como resposta x ao quadrado, x vezes y dá xy. 2 vezes xy vai dar 2x vezes y, né? Ou 2xy. Mais o quadrado do segundo termo. Eu tenho como resposta este polinômio. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Vamos ver aqui. É possível utilizar a ideia de produtos notáveis para fazer cálculos numéricos. Lembram do exemplo que eu dei no início, né, que todos estavam no escritório tentando resolver um cálculo? Vejam só este exemplo aqui. Como que eu faço para resolver, aplicando a regra de produtos notáveis, como que eu faço para resolver essa potência, 22 ao quadrado? Então, eu fatoro. Quanto é 22? 22 não é igual a 20 mais 2? Então, eu tenho aqui o quadrado da soma de dois termos, olha. Com esta expressão aqui, eu posso aplicar a minha propriedade de produtos notáveis. Eu vou fazer o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, vai ser 2 vezes 20 vezes 2. Mais o quadrado do segundo termo, que é 2 ao quadrado. Então, vamos resolver. 20 ao quadrado, 20 vezes 20. Vejam, olha. Eu já coloquei ali a resposta. Vamos fazer. 20 vezes 20. 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4. Eu tenho 400. 20 vezes 20, 400. 20 ao quadrado, 400. Mais, vejam aqui, ó, 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. Mais 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 400 mais 80 mais 4, que eu tenho 484. Então, é uma forma de resolver esta potência aplicando a regra, a propriedade de produtos notáveis, que é o quadrado da soma de dois termos. Desenvolva algebricamente cada quadrado da soma de dois termos. Então, eu tenho no primeiro termo 7A e no segundo termo eu tenho 1. Vou aplicar a propriedade. Vamos lá. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, eu tenho 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49.
49a ao quadrado, mais, vou fazer aqui essa multiplicação, ó, 7 vezes 1, 7. Então, eu tenho aqui 7a. 7a vezes 2, 14a. Mais o quadrado do segundo termo, 1 ao quadrado, 1. Como resposta, eu tenho este polinômio aqui. Na letra B, vejam que eu tenho o primeiro termo, x. Observe que o x ele já está elevado ao quadrado, mais o segundo termo, 1. Então, a soma, né? Quadrado da soma de dois termos. Aplicando a propriedade, eu vou ter quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, aqui eu tenho a propriedade, olha, potência de uma potência, eu multiplico os expoentes, eu vou ter x à quarta mais x ao quadrado vezes 1 vai dar x ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, 1 ao quadrado é igual a 1. Eu tenho como resposta este polinômio, x à quarta potência mais 2 vezes x ao quadrado mais 1. Continuando, eu tenho aqui na letra C o primeiro termo x e eu tenho o segundo termo 2y. Aplicando a propriedade, eu vou ter x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Resolvendo, x ao quadrado, vou multiplicar, ó, x vezes 2y, vai dar 2xy. Ou o contrário, yx, a ordem não faz diferença aqui. E aí eu vou multiplicar este resultado por 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter 4xy mais o quadrado do segundo termo, 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado, y ao quadrado. Como resposta, nós temos este polinômio. E para finalizar, vamos olhar aqui esta questão número 2. Que polinômio representa a área de cada figura, né? A área desta figura aqui. Qual polinômio que representa esta área? Vocês estão lembrados como que nós encontramos a área de uma figura? Base vezes altura, né? A base vezes altura. Então, qual é aqui a minha base? 5 mais x. A minha altura também, 5 mais x. Então, eu tenho 5 mais x ao quadrado. Agora, eu consigo encontrar a área da figura, o polinômio que representa a área da figura. Olha, aplicando produtos notáveis, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. 5 ao quadrado, 25. Deixa eu desenhar esse 5 direito. Mais 5 vezes x, 5x vezes 2, 10x, mais x ao quadrado. Então, eu tenho este polinômio aqui representando a área desta figura. Agora, eu tenho uma dica importante para vocês. Vejam só. Olá, pessoal. Eu e a professora Flávia Nunes somos professoras multiplicadoras do projeto Khan Academy. Conosco está a Nádia, que além de coordenar o projeto da Khan Academy em Valadares, ela também coordena o nosso grupo de matemática. Ela tem um recado importante para vocês. Dia 8 de setembro começou o campeonato e ele termina dia 29 de novembro. Consulte o seu professor.
Continue aprendendo e participe do campeonato. Espero que você tenha gostado da dica e vamos ficar por aqui. Para acessar a plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece na tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!